vamos quebrar o protocolo nesse sentido, porque nós vamos iniciar o programa falando da Covid-19. Doutor Humberto Reis está aqui conosco, né? E a gente recebe com muito prazer. Doutor, mais uma vez, uma satisfação tê-lo na Tribuna do Povo. Muito obrigado. Agradeço aos dois pelo convite para vir aqui, né? Hoje falarmos de ciclismo, diplomas, festa, exato, comemoração, merecimento. E é muito bom estar aqui. Antes da gente falar do ciclismo, que foi a pauta principal que o Tony articulou o senhor, não poderíamos deixar de falar. A gente está aqui com várias notícias, doutor, e falava com o senhor antes de começar o programa. Hoje o Tribunal de Contas da União e a Anvisa recomendaram o passaporte de vacina em decorrência de casos surgindo aí com a nova variante, né? O Omicron, né? E qual a análise que o senhor faz, né? Primeiro, gostaria que o senhor falasse um pouco de como estamos em termos de Covid, depois desse avanço da vacinação, e com relação a essa nova variante. Preocupa, não preocupa? As medidas, como é que o senhor avalia? A vacina ela já comprovou a sua eficácia. Vimos que houve uma redução dramática na procura de atendimento médico. Houve uma redução muito grande no número de internações hospitalares. Então, se nós formos comparar aquele período ruim nosso aqui, março, abril, maio, comparar com o período de agora, a gente vê uma enorme diferença. Então, um volume de atendimento muito grande, muito maior do que a nossa capacidade, hoje reduzido a poucas avaliações. Aquelas internações ocupando todos os leitos e enviando, inclusive, para fora. Hoje em dia temos entre 0 e 2 internados, estamos com essa variação. É uma variação muito pequena e que nos dá muita confiança no sentido de que estamos conseguindo combater o vírus do Covid. E volto a repetir a pergunta com relação a essa nova variante. Como eu disse... o pessoal recomendando passaporte de vacina. Nos Estados Unidos, por exemplo, algumas restrições. Na Alemanha, doutor, eu via há pouco no noticiário nacional, quem não vacinou praticamente não pode nem sair de casa, e preocupa essa nova variante e por outro lado, está correto essas medidas ainda de cuidados? Existem muitos fatores a serem avaliados isoladamente. Então, primeiro, veio a pandemia, que ninguém sabia até onde se estenderia, morreu muita gente. Então, existe o medo, obviamente, de que volte um novo surto muito grande. Então, pelo medo do surto, a tendência é restringir. Vamos colocar barreiras de restrição para evitar aquele tumulto que foi, né, nos países da América do Hemisfério Norte. Foi um tumulto muito grande, né? A gente pegou ela um pouco depois, já vendo o que tinha acontecido lá. Então, existe um medo muito grande de que se alastre novamente e que os governantes sejam culpados. Então, em função desse risco, a hora em que surge uma nova variante, qual é a primeira medida? Vamos fechar tudo. Vamos exigir passaporte de vacina, vamos mandar ficar em casa, vamos cuidar de determinadas situações. Então, existe um medo real de que isso retorne. E lá na Europa, outro dia um outro colega comentava que houve uma restrição muito forte lá, maior do que aqui no Brasil. Lá o pessoal realmente ficou trancado em casa 15 dias e depois novamente trancado em casa. Nós aqui, mas o pessoal do ônibus vai trabalhar, os outros vão trabalhar também, né? O supermercado não fechou momento nenhum. Então aqui nós não tivemos tanta restrição. Então, pelo menos a análise do meu colega, e de certa forma até eu concordo. Então, o vírus aqui ele circulou mais livre. E aí lá, nós estamos vendo que lá está tendo ondas. Na Rússia, mês passado, teve um dia que morreram 1.000. O Brasil não está mais morrendo 1.000 por dia. Na Rússia morreu 1.000 há alguns dias. Então, porque como houve uma restrição muito grande, talvez o vírus não tenha atingido toda a população ainda. Aí, a hora em que libera, dissemina de novo. Aí, provavelmente com uma nova variante, porque a mutação do vírus ela é muito rápida. E aí aquele que circula 2 meses depois não é o mesmo de antes. E ele vai ganhando novos nomes, como esse agora que é o Omicron.
Então, existe essa situação na Europa de novas ondas. Porque lá, quando é para restringir, restringe. Daqui a pouco abre, aí ele circula de novo. Aqui no Brasil nós não tivemos. E ainda teve ou para bem ou para mal, né? Tem os dois lados, né? Uhum. Nós não tivemos tanta restrição assim. Então, o que esse meu amigo comentava é que talvez aqui no Brasil nós estejamos muito bem imunizados porque o vírus circulou. Circulou por aí, e ainda mais com a vacina, né? Aí outra questão que abre com a vacina, é uma questão muito discutida na Europa, muito mais do que no Brasil, é o direito de não se vacinar. Aqui no Brasil todo mundo entende, mas tem de vacinar para ficar protegido, né? Então, o tema de que precisa vacinar é muito mais aceito do que o tema de que o cidadão tem direito a não se vacinar. Lá corre muito essa coisa de conspiração, ou de que essa vacina vai botar um GPS, ou qualquer outra coisa. E aí o cidadão diz, mas eu tenho o direito de não me vacinar, não é o Estado que me manda eu me vacinar. Por isso que lá já houveram manifestações contra o passaporte. Se eu tenho o direito de não me vacinar, eu também tenho o direito a não ter o meu passaporte vacinal exigido. Então é uma questão interessante, né? Por isso que tem muitos países por lá que a vacinação ainda está baixa, né? Está baixa porque se disseminou na população o medo, o receio da vacina. Obviamente a vacina foi feita para agir contra o Covid, né? Se ela causa algum outro problema, a gente não tem como saber, é muito cedo. 2 anos de pandemia, parece que é muito, mas é cedo ainda para saber a totalidade das repercussões da doença e da vacina. Inclusive, doutor, sobre uma marca de vacina, nem vou citar o nome aqui agora, houve muita circulação na internet que causava trombose, não sei o que, tal. Não, seria todas elas. Agora, tem essa que está mais famosa, né? O pessoal está pegando mais, mas agora também está surgindo sobre a primeira delas. Primeira delas que parece que estaria trazendo muito prejuízo a longo prazo para todos os que fizeram. Doutor, para concluir essa questão da Covid, essa explanação muito salutar e útil que o senhor acaba de fazer, com relação, como o senhor disse, graças a Deus, estamos bastante avançados na vacina, no próprio quadro da Covid. Agora, os cuidados, né? Ainda é preciso manter todos os cuidados, inclusive, por exemplo, os da máscara, etc. Esses cuidados ainda é necessário, né, doutor? Sim, a recomendação continua a mesma para todos os cuidados com máscara, o cuidado com a mão, o uso do álcool em gel. Houve agora recentemente a recomendação de que não se façam as festas de fim de ano, né? Houve a recomendação oficial. Por outro lado, como eu disse, né, a gente percebe que a população está muito bem controlada com relação à disseminação do vírus. A gente vê que à noite ninguém está usando máscara, né, pessoal circulando pela rua e não tem uma explosão de novos casos no hospital. Então é sinal de que essa gente está imunizada. Até porque tem pessoas que têm mais facilidade para pegar e outras menos. Quem era para pegar, talvez já pegou. Exato. Inclusive, ultimamente, né, Gilson, teve uma polêmica. O senhor, como é desportista, né, torcedor do Internacional, os campos de futebol. Houve uma polêmica, porque na Bahia, por exemplo, é permitido eventos só até 5.000 pessoas. E no campo está tendo jogos com até mais 70% da capacidade, que passa de 20.000. A previsão de hoje, a Bahia e Atlético, é de quase de 25 a 30 mil torcedores no estádio. E essa não é uma contradição, não, doutor? Mas é que entra nisso que a gente está conversando. Se um evento desse resultasse depois em 200 novos casos, ia ser proibido. Mas não está havendo essa reprodução, né? Então, quantos jogos já ocorreram com estádio lotado? Vários. Em algum local disseram que apareceu 500 casos novos e todos estiveram no estádio? Não. Então, nós estamos bem controlados. Mas aí isso não quer dizer que nós vamos largar tudo. Mas estamos muito bem controlados, né? Então, a maior prova de que está dando resultado é que depois de um evento qualquer,
não lota lá o hospital, a UPA ou o serviço de atendimento que tenha na cidade, não lota com casos suspeitos. Então, esse é o maior ingrediente que nos faz pensar que estamos vencendo esse combate. Que bom, né? Muito bem. Essa explanação esclareceu bastante essa polêmica do estádio. Mas estádio e esporte, vamos falar de ciclismo então, Antônio Santana? Rapaz, eu tô olhando aqui o card, né, que o Dr. Humberto já divulgou nas redes sociais, né? Em parceria aí com o Nego Bike e também Pro Bike. Isso. A volta ciclística de Guanambi, que começou desde 2016, né? Agora tá tendo um desdobramento, né? Importante, né, doutor? Fala pra gente sobre Isso. ele. Então a volta ciclística começou lá em 2016, reunimos 28, 30 ciclistas e começamos a fazer uma competição. Tudo com regras espelhadas em regras internacionais, tudo controlado com tempo e pontuação. E aí então nós fomos tendo os campeões a cada ano. Até 2020, né? Até 2020. Aí 2017 começou, além da volta ciclística, a Pro Bike Series, que era uma competição por equipes, e nós fomos também computando os tempos de cada um. E depois, em 2019, além da volta ciclística e da Pro Bike Series, teve o evento o Desafio Guaribas, promovido pela loja Nego Bikes. Então tivemos um outro evento. Todos os eventos realizados dentro da cidade de Guanambi, todos eles com uma organização com tempo e ponto controlado. Tá, mas aí tudo bem. Em nenhum momento houve uma prova oficial com a qual se dissesse, esse camarada foi o campeão de Guanambi. Nunca teve. Aí eu conversei com o Vitor Boa Sorte, que teve uma sensibilidade muito grande, né? Então ele falou, mas se está tudo documentado, vocês sabem quem é o campeão de cada coisa aí? Está tudo arquivado, né? Tá tudo certo. Aí pedi os que eu não tinha na tabela em casa, eu pedi para a Pro Bike lá e para o Nego Bike. Fomos somando todos os tempos e encontramos para cada categoria, para cada modalidade, o campeão guanambiense. E aí, então, vai ter no sábado agora, né, no sábado, dia 4, às 19h em ponto, lá na Câmara de Vereadores, vai ter a cerimônia de entrega desses diplomas. Que bacana. Então, nós vamos entregar o diploma de quem ganhou a competição, porque às vezes o guanambiense chegou em segundo, mas foi o melhor guanambiense, né, no final da competição. Porque vê gente de toda a região, então, né? O pessoal de Caetité, a equipe de Caetité é muito boa, já ganhou muita coisa na volta ciclística. Eles vão receber também o diploma de que ganharam a competição geral. O segundo colocado, o terceiro, o quarto colocado, que foi o melhor classificado guanambiense, ele vai ter como campeão guanambiense. Nós não temos, talvez isso abra um espaço para que num futuro próximo tenha uma competição só entre guanambiense, que aí seria o Campeonato Guanambiense de Ciclismo. E tem muita gente aí pedalando. Pois né? agora, hoje em dia, cresceu muito. Então, o volume hoje de ciclistas que procuraria um evento desse, obviamente, é 3, 4, 5 vezes maior do que os 20 e tantos misturados com os de Caetité, que foi em 2016. Inclusive, recentemente, a Comercial Araguaia patrocinou um atleta... Sim, a Carla. Pois Sim, excelente ciclista, excelente, com todo o mérito. Então. São quantos serão premiados no sábado, doutor? São 50 diplomas ao todo, mas eles estão espalhados, distribuídos entre os diplomas da volta ciclística, os diplomas da Pro Bike Series e os diplomas exclusivos de campeão guanambiense. Então são 50. Um deles é uma surpresa lá na hora, porque não é de campeão guanambiense. É um diploma de honra ao mérito para um grupo de ciclismo que ensina a pedalar. Ensina as pessoas a pedalar desde 2016. Olha, rapaz. Então já ensinou. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Então, não. Como é uma coisa que não se divulga... Estou sabendo, né? Eu estou sabendo agora. Coisas feitas sem custo e sem retorno financeiro, muitas vezes não se divulga. E essas normalmente costumam ser as melhores coisas feitas pelo homem. Então vai ter um grupo que vai receber um diploma de honra ao mérito pelo seu altruísmo em dedicar o tempo para ensinar o outro a pedalar. Inclusive, Gilson, deixa eu aproveitar uma janela nessa fala do doutor. Eu entrevistei Birigui, né, um atleta que em 4 anos mudou de vida, saiu de 115 quilos, tá
Eu não sei não, mas ele derrubou mais de 50 quilos com o esporte. Só que ele fez tudo isso e agora está ajudando até pessoas. Tem ajuda de alguns profissionais, mas fez isso tudo por conta própria. Nós já falamos sobre esse assunto, Gilson, mas é bom. O doutor que já avaliou muitos atletas, né, a questão física para iniciar a pedalada, tem que ter os cuidados, né, doutor? Claro, tem que ter os cuidados para poder se enfiar no esporte, né? Uhum. Então, eu mesmo, quando comecei no ciclismo, fiz avaliação cardíaca, depois fiz novamente. Vários colegas fazem avaliação cardíaca, tem que ter muito cuidado. E quem já passou pelo esporte e obteve benefício à sua saúde com o esporte, nada melhor do que também passar esse zelo para o outro colega. Conheço bastante o Birigui, já vi ele correndo. Uma pessoa muito dedicada. Admiro muito a dedicação dele. Muito dedicado. Doutor, exatamente, voltando aí, né, o senhor falava dessa iniciativa que foi uma surpresa, inclusive, para a gente aqui no programa, essa iniciativa, e eu, por exemplo, costumo comentar nas redes sociais, trocando ideia com o pessoal que pratica o ciclismo, exatamente esse foco. Você vê, por exemplo, o pessoal, né, pratica o ciclismo e voltou, vamos dizer assim, passou a fotografar os locais, né? Aí o pessoal está pedalando e está divulgando muitos pontos bonitos. O Strava, né? Muitos pontos bonitos da cidade e até da região, por exemplo, até mandar um abraço aqui, Tonho do Som, que pratica o ciclismo e faz fotos maravilhosas. E a questão social, como nós tivemos aí no final de semana, os ciclistas fazendo a conscientização sobre o câncer da próstata, né? Então, houve essa combinação bonita também de se praticar o ciclismo e fazer também o lado social, o lado cultural. Muitos ciclistas se engajaram nessa questão, muito também empurrados pela mídia social, né? De mostrar onde está, de fazer dancinha, muita gente botando dancinha, virou moda. Né? Mas então é bom levar o ciclismo com essa leveza, não só com aquele ar competitivo, né? Com aquele espírito de que eu vou ganhar e eu quero ganhar. Não, né? Então tem outras maneiras também de vivenciar o ciclismo, trazendo benefício para o corpo, preservando a natureza, demonstrando, né, a beleza dos lugares por onde se passa. Né? E mostrando para quem está em casa, está perdendo, enquanto não vem aqui. Olha aqui. E a boa prosa ainda, né, doutor? Porque claro. A gente percebe que tem uns grupos aí que aproveitam a pedalada para conversar. Bater papo, Exato. Descontrair. É muito bacana. E as competições, quando é que volta? Esses eventos que o senhor organiza e os demais, principalmente aqueles que o senhor organizava, quando é que volta? A volta ciclística ficou 2 anos parada, né? Então, 2020 e 2021 não teve. A previsão é de que ano que vem volte com força total. Os outros eventos aí depende das lojas, né? Porque são promovidos pelas lojas, então tem que ver como se ajeitam. Nós tivemos esse ano uma única competição, que foi um desafio que a minha equipe propôs às outras, e perdemos, as outras ganharam. Foi o desafio que nós propomos. Eu acho que foi justamente ali em fevereiro ou março, um pouquinho antes de vir essa onda aqui em Guanambi. Foi por ali. Aí depois pioraram os casos, aí todo mundo parou. Agora o pessoal está voltando a pedalar e ano que vem todo mundo com força total. Inclusive na corrida, né, na ultramaratona, eu parabenizei uns grupos de ciclistas, né? Essa campanha do Novembro Azul, muitos ciclistas acompanharam os maratonistas que correram de Matina a Guanambi no final de semana. Dando força, né? Dando suporte aos maratonistas. Ok, doutor, aproveitando o embalo, como diz o ditado popular, e antes das suas conclusões, para o senhor reforçar essa questão do evento, a questão do ciclismo, e é claro, não poderia deixar de aproveitar a presença do senhor aqui. Acabamos de falar dessa campanha do câncer de próstata, tivemos aí o Novembro Azul, mas é claro que é uma questão que os cuidados, né, tem que se tomar todo dia. Primeiro, como o senhor viu mais uma campanha Novembro Azul, essa mobilização, né, e aquelas pessoas que se deixaram levar pelo Novembro Azul, mas como devem proceder, né, para ter os devidos cuidados aí com relação
ao câncer de próstata? O primeiro passo, o primeiro item que a gente deve observar é a dificuldade do homem de fazer exame. Esse é o principal. Porque a mulher faz mamografia, a mulher não precisa ser avisada que tem de cuidar. O homem realmente precisa ser avisado, novamente avisado, cobrado, cutucado, convencido. Então, essa é a maior dificuldade. Basta, nós somos homens, nós sabemos da dificuldade que é imaginar ir lá para fazer exame de toque. Né? Então, isso é muito masculino, essa dificuldade. A mulher não tem essa dificuldade. Então, isso é o principal. Então, aí, mais ainda, a gente deve dar valor à campanha. Não que as outras não tenham seu valor, mas que para o homem é importante demais. Ele está escutando, é importante ir lá, faça o seu exame. Porque se não houver campanha, aí não tem homem no consultório. Descobrindo antes a possibilidade Isso, grande claro, de cura. Então, eu acho o grande mérito da campanha é esse. É falar sobre o assunto, é demonstrar que tem gente que se preocupa com aquela pessoa. Né? Olha, a sua família vai querer que o pai continue por mais tempo, sem doença. Então, vá lá, faça seu exame. Né? Se ele não pensa por ele, então tem que pensar que pelo menos a família deseja que ele continue bem. E com a idade que se deve, a partir de qual idade se deve preocupar e está fazendo regularmente? Depois dos 40, né? Depois dos 40. Anualmente. Anualmente. Agora, tem muita gente, hoje não, esses dias eu conversava com um amigo meu, ele com esse medo aí e tudo. Não, rapaz, mas eu faço o exame de o PSA. PSA e tá tudo ok comigo e tal. Quer dizer, é indispensável também o outro exame. Claro, né? Eu lembro de um colega meu, ele morou ele ficou na Inglaterra um tempo, e aí quando ele voltou, lá no aeroporto de Londres, ele trouxe um objeto, eu não lembro qual era o objeto, mas quando passou no raio-x, parecia uma faca. E aí o cara falou, não pode, o guarda. Ele falou, não, mas não é uma faca. Ele, não, mas é uma faca sim. Ele falou, não é uma faca. Aí ele falou, eu vou abrir tua bolsa. Ele falou, não, coloca de outro jeito a bolsa. Aí ele passou de outro jeito, aí mostrando no raio-x do outro lado, dava para ver que não era uma faca. Ou seja, quando a gente tem só um olho, a gente enxerga só um ponto de vista, a gente tem uma ideia. Quando a gente consegue enxergar do outro ponto de vista, virando o ângulo, a gente começa a ter uma ideia mais detalhada do que a gente está vendo. Então, se ele fizer só o PSA, ele tem uma ideia. Eu estou vendo que o PSA está dentro do normal. Tá? Mas e o tamanho? O PSA não mostra tamanho. O tamanho mostra com exame de toque. E assim vai. Então, tem vários exames que a gente pode fazer um ou dois. Qual que é melhor? É fazer os dois. Porque nós vamos ter duas informações sobre aquele assunto. Tá? Muito bem. Doutor, então, muito obrigado pela... Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, Antônio? Só agradecendo mesmo e dizer que agradeço. os microfones aqui estão abertos. Muito obrigado. Essa vinda do doutor foi apertada. Eu estou com a agenda apertada essa não semana, dava, mas agora deu. Arrumou esse tempinho. Porque... muito proveitosa. Sim, e deixa o convite para todos da cidade, o pessoal aqui da rádio, todos os amigos. Eu irei, com fé em Deus. Que possam ir lá, se puderem, né? Ir lá prestigiar, aplaudir os ciclistas. Sábado, 19 horas. 19 horas lá na Câmara de Vereadores. Vai estar presente o secretário de esporte, né, o Vitor Boa Sorte, que gentilmente aceitou entregar esses diplomas para todos os ciclistas. Okay. Muito bom. Obrigado pela presença. Muito obrigado. E até breve. Tá na hora de tomar o café.